O que são ácidos? São compostos moleculares que se dissociam, vamos lá, em íons em solução aquosa. Então vamos lá. Qual é a principal característica de um ácido? Ele é uma característica que pode ser o quê? Eles se dissociam em solução que aquosa. É uma primeira característica, beleza? Segunda característica, possuem hidrogênio que é liberado como cátion quando dissolvidos. Ou então a nossa segunda característica do ácido é o que? A presença de hidrogênio. Então, tá uma coisa muito importante aí para nossa classificação. Deixa eu baixar aqui, puxar a anotação. Vamos lá. Então, a principal característica, eles dissociam em íons em solução aquosa. Primeira característica. Segunda, e a maior e a mais principal, né, e o mais importante delas é o quê? Que os nossos ácidos, a principal característica de um ácido é a presença de hidrogênio. Então, gravem isso, viu, galera? A principal característica de um ácido é a presença de hidrogênio. Vamos lá. Possui um elemento químico H+, né, como o íon, como eu falei para você, do lado esquerdo ligado aos ametais. Exemplo. Então, já existe uma característica dentro da tabela periódica, né, que tem uma grande afinidade. Então, a maioria dos ácidos, ele tem grande afinidade com quem? Com os ametais. Quem são os ametais? Aí você vai lá na tabela periódica e olha, beleza? Então, um exemplo, HCl, HCN e HCO3. Outra característica, boa condução de quê? De eletricidade. Ou seja, grande parte dos ácidos possui uma grande quantidade de condução de eletricidade, principalmente em quê? Quando colocados em solução aquosa. Então, grande parte das baterias, não é? Elas possuem uma solução aquosa reagindo com o ácido que ele vai liberar o quê? Uma energia, né? Outra característica de um ácido e o mais conhecido, né, entre vocês, acredito, o sabor o quê? Azedo. Então, o sabor azedo é uma grande característica também da maioria dos ácidos, como exemplo aqui, o limão. Tranquilo? Então, a acidez do limão, né, é baseado, né, através da quantidade de quê? De hidrogênio. Então, vamos lá, ó, vamos pegando aí os macetezinhos do nosso ácido. Então, se eu falei para vocês que a principal característica de um ácido é um hidrogênio, não é? É a presença de hidrogênio. O que é que vai caracterizar, não é? Se ele vai ser um ácido forte ou fraco? A quantidade de hidrogênio. Então, vamos pegando aí, beleza? No geral, são tóxicos e corrosivos, né? Uma característica, né, bastante comum entre os ácidos. Muda de cor de certas substâncias chamados de indicadores ácido básico. Vou mostrar a vocês lá na frente, no próximo capítulo, no próximo ponto. Né? Ácido básico que são substâncias orgânicas, né? Então, existem alguns tipos de substâncias que podem ser caracterizados como indicadores de ácido básico, os chamados, para quem conhece aí, né, pH, né, o que é o potencial hidrogeniônico, né, que é a quantidade de hidrogênio, né, que aquele líquido pode possuir, ou então elemento, alimento, tanto faz. Outra característica, reagem com a base formando sal e água, não é? Um exemplo bem claro aqui, não é, que a gente pode citar numa reação de um ácido é quem? Quando nós se alimentamos mal durante o dia, né? E esse alimento não é bem digerido. O que que vai acontecer lá no seu estômago, não é? Você vai ter o que? O que a gente chama de azia. O que que é azia? É aquela fervência no estômago. Quando você está com azia, qual é o medicamento que você costuma tomar? O mais indicado, não é? É o que? Um bicarbonato de sódio, né? É o, pelo próprio nome, né? Não fazendo propaganda, o Eno, não é? O Estomazil, né? Então, esses medicamentos que são para acidez no estômago, eles são a base de quê? Né? Pelo próprio nome, a base de
base, que é outra função química. Então, uma característica do ácido é o quê? Que o ácido sempre vai reagir com uma base, né? Que ele vai reagir com uma base e ao final dessa reação vai liberar quem? Sal e água. Beleza? Que isso vai gerar o quê? Que a gente chama de neutralização. O que é neutralizar uma substância? Se uma substância está muito ácida, se alguma coisa está muito ácida, eu vou lá e jogo um neutralizador. O que esse neutralizador vai fazer? Vai neutralizar, pelo próprio nome já fala. O que significa neutralizar? Vai tentar diminuir essa quantidade de acidez, né, daquele elemento, daquela substância. Então, com esse processo, através da neutralização, vai liberar sal e água. Voltando ao exemplo aqui de se tomar o estomazil. Quando você coloca o estomazil na água, vocês podem perceber que ele vai liberar o quê? Ele libera um gásinho, né, o oxigênio, né, que ao final do copo você vai perceber que tem um pozinho esbranquiçado, e se você for botar na boca, né, você vai perceber que ele é um pouco salgado. Então, quando você colocou a reação junto com a água, né, você pode perceber que ele também tem um pouco gosto meio salgado, né? Justamente isso, que é a base, não é? O Na, né, o sal de cozinha, o NaCl, ele é caracterizado como uma base, não é? Então, a reação de um ácido mais uma base vai liberar sal e água, beleza? Gerando um processo chamado de neutralização. Então, gravem isso, beleza? Liberam hidrogênio quando reagem com metais, né? Outra característica, né? Quando eles estão reagindo com metais, ele vai sempre liberar o quê? O hidrogênio como forma radical. Tranquilo? Risquei aqui nosso slide todo, mas voltando aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Então eu dei a vocês algumas características dos ácidos, né? Então os ácidos são compostos que em solução aquosa ionizam-se produzindo como íon positivo apenas um cátion de hidrogênio, né? Resumindo, em solução aquosa vai se dividir liberando hidrogênio. Foi o que eu traduzi aqui, beleza? Então logo o hidrogênio será o radical funcional dos ácidos, né? Então foi o que eu acabei de dizer. A principal característica que vai identificar um ácido vai ser a presença de um radical chamado de hidrogênio. Beleza? Então, na verdade, o cátion H+, se une a uma molécula de água, formando, né, o H3O, conhecido como o hidrônio ou hidroxônio, que é outro exemplo, né, da formação da união entre um ácido e juntamente com a água, né? Isso aqui vamos dizer que é uma exceção, beleza? Então aqui uma exceção chamado de hidroxônico, que é uma exceção, que é o ácido reagindo com a água, né? Ele vai liberar apenas aqui o Cl, né? E não liberou, né? Como comum que eu acabei de falar. Então aqui está um exemplo, né? De exceção entre as reações, né? Dos ácidos com a água, beleza? Então, né? A principal característica do ácido que eu quero que vocês saibam é a presença de hidrogênio. Então, como, né, dentro dos ácidos, como esse hidrogênio ele vai se comportar aqui, é que vai também ter uma outra classificação dentro dos ácidos. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, no entanto, por comodidade, continua-se usando a primeira forma de representação acima, sem a adição da molécula da água, né? Como aqui eu falei. Né? Dentro das reações, aqui é um caso específico. Então, vamos lá. Então, alguns ácidos são tóxicos e corrosivos, em geral, são solúveis em águas e apresentam um sabor azedo característico, né? E podem ser classificados de acordo com alguns critérios. Então, aqui está um resumão do que é um ácido. Beleza? São tóxicos e corrosivos, em geral, são solúveis em águas e apresentam um sabor azedo. Outra característica, em resumo, em solução aquosa, não é? Vai liberar o quê? Energia, vai liberar eletricidade.
Então percebam que existem alguns critérios de classificação dentro da organização dos nossos ácidos. Vejamos a seguir. Então, dentro da classificação dos ácidos, vamos perceber, né, que vai ter pequenos pontos. Então, de acordo com o número de hidrogênio, não é, eu vou classificar esse ácido, né, como o quê? Monoácido, que é quando o quê? Na ionização, a molécula produz apenas um H+. Beleza? Diácidos. Se eu disse que então pela nomenclatura aqui, né? Monoácido 1, diácido 2, triácido, tetraácido, são 4. Exemplos aqui, né? H4P2O7 é um exemplo de um tetrácido, beleza? Então, observação que não é comum, não é ácidos né, hidrogênios ionizáveis, né? Ácidos com mais de 4 hidrogênios ionizáveis, né? É raro, mas acontece também, mas é raro. Tranquilo? Então vamos lá. Nossa primeira classificação. De acordo com o número de hidrogênio, certo? Nós temos 1, 2, 3 e 4. Além da quantidade de hidrogênio, né, vamos ter a classificação de acordo com a presença ou não de oxigênio. Então, se o meu ácido ele não possuir, aqui ó, meu ácido ele não possuir um oxigênio, ele vai ser classificado como um hidrácido. Vamos lá, devagarinho nós vamos pegando esse macete. Então, se eu não tiver nenhum oxigênio no meu ácido, eu vou chamar ele de hidrácido. Se eu possuir qualquer oxigênio no meu ácido, eu vou chamar ele de oxiácido. Tranquilo? Então vamos lá. Quando um ácido possui 2 ou mais hidrogênio ionizáveis, ele é chamado de poliácido, beleza? Na verdade, o H+ se ionizam em etapas sucessivas. Não é a primeira etapa.